sobre o vídeo, né, da revelação sobre a canção nova, a revelação final, eu quero dizer e explicar aqui sobre o que a canção nova, né, pode fazer, né, na minha visão. Se eu fosse freira, e eu faria, tá? Ministério Público, eu não teria medo nenhum, tá? Nenhum mesmo, nenhum. Então, eu vou começar explicando sobre o caso, né? O caso da canção nova, pelo que eu vi, né? Todo esse tempo envolve questões relacionadas à gestão financeira e à condução de suas atividades que foram alvo de investigações do Ministério Público. O que faltou na minha visão nesse sentido do Ministério Público, né? A questão deles fazerem essas acusações. O Ministério Público deveria ter comunicado de maneira mais clara e transparente com a comunidade e os fiéis sobre as razões das investigações, evitando rumores e desinformação. Em alguns casos, a forma do Ministério Público ao abordado pode ter sido considerado, na minha visão, excessiva ou desproporcional, levando a uma percepção negativa da instituição. O Ministério Público pode ter se concentrado em questões financeiras, sem eles considerarem o impacto espiritual e comunitário que a canção nova tem para muitas pessoas. A maneira como o caso foi tratado publicamente pode ter prejudicado a imagem da canção nova, se considerar que muitos dos envolvidos são pessoas de fé que buscam fazer o bem. No caso da canção nova, eles deveriam, a Fundação Canção Nova deveria promover, nesse caso aí, uma auditoria externa para garantir a transparência em sua gestão financeira e disponibilizar esses dados para o público. Criar canais de comunicação abertos com os fiéis e a comunidade para explicar as ações que estão sendo tomadas em resposta às investigações do Ministério Público. Avaliar e, se necessário, revisar suas práticas administrativas e financeiras para garantir conformidade com as normas legais e éticas. Buscar sempre um diálogo construtivo com o Ministério Público para esclarecer as dúvidas que eles tenham e resolver questões pendentes, mostrando disposição para poder colaborar. Continuar sempre focando no trabalho espiritual e nas atividades que beneficiam a comunidade, reforçando seu papel como centro de apoio espiritual. Promover programas de educação financeira dentro da instituição, para poder capacitar os membros da equipe em melhores práticas de gestão. Reafirmar seu compromisso com a missão espiritual da canção nova, mostrando aos fiéis que, independentemente das dificuldades administrativas, seu foco permanece na evangelização. Essas ações podem muito bem ajudar a canção nova a restaurar sua credibilidade e continuar seu trabalho espiritual de maneira efetiva. Outra coisa que eu quero falar também, olha, eu vou falar mesmo, tá? Eu vou falar mesmo, isso aqui é minha opinião e eu vou falar. As pessoas gostam das opiniões, de a opinião das pessoas, eu vou falar sobre isso. Agora, uma coisa, o Ministério Público não deve desrespeitar a autonomia da Canção Nova como instituição religiosa, exceto nos casos em que a lei seja violada. Então, o que eles estão ainda tentando, né? Eu creio que eles ainda estão podendo, assim, que eu vejo, eles devem estar investigando questões relacionadas à gestão financeira da Canção Nova. Eles estão tentando, assim, buscar garantir que os recursos sejam utilizados de maneira transparente e legal, pelo que eu entendi. Se houve denúncias de irregularidades, como desvio de verbas ou práticas ilegais, o Ministério Público deve e poderia estar atuando para investigar e responsabilizar os envolvidos, não a fundação. Entendeu? O Ministério Público pode estar preocupado com proteção dos direitos dos fiéis, especialmente se houver alegações de abuso ou exploração financeira. E o Ministério Público tem responsabilidade de garantir que todas as instituições
incluindo as religiosas, todas as instituições, não só a Canção Nova, que eu acho um erro enorme, tá? Cumpram as leis vigentes, especialmente em questões relacionadas a impostos e regulamentações financeiras. Esses aqui são os pontos que refletem, na minha visão, considerando no geral, sobre o papel do Ministério Público, no caso da Canção Nova, o que pode ser esperado, e muitas vezes não, que as pessoas esperam, né, da sua ou não de sua atuação, mas é importante sempre acompanhar o desenrolar das investigações e decisões tomadas pelas autoridades competentes para entender melhor a situação, né? E a Canção Nova, se sentir que seus direitos estão sendo violados ou que a atuação do Ministério Público não está adequada, pode considerar algumas coisinhas sim legais, tá? Algumas ações sim podem ser usadas para processar, entendeu? O que poderíamos ver bem aqui, que poderíamos avaliar super bem. Por exemplo, se a Canção Nova acredita que o Ministério Público agiu de maneira a causar danos à sua imagem ou reputação, pode entrar com ação por danos morais, ou seja, exigindo provas de que a atuação do Ministério Público foi excessiva ou inadequada. E eles têm provas suficientes esse tempo todinho, entendeu? Todinho, pegava tudo, conversa tudo e processava. Caso a Canção Nova se sinta que seus direitos estão sendo ameaçados por ações do Ministério Público, pode muito bem solicitar um mandado de segurança para proteger seus direitos. Isso é mais comum em situações onde há uma decisão que pode causar danos imediatos. A Canção Nova pode propor uma ação declaratória para esclarecer sua situação jurídica em relação às investigações do Ministério Público, buscando uma declaração judicial que afirma sua conformidade com as leis e regulamentos. Se houver indícios de abusos ou irregularidades na atuação do Ministério Público, a Canção Nova pode apresentar uma reclamação ao CNMP, que é responsável pela supervisão das atividades dos membros do Ministério Público. CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público. Eles zelam pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares na questão da competência, ou eles vão recomendar providências, entendeu? Eles zelam por isso. Constitucional também. O CNMP é competente para conhecer de reclamações contra os membros dos órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares. Vocês podem muito bem fazer isso, muito bem. Eu estou aqui para defender a Canção Nova. Outra coisa também. Em casos extremos, se houver abuso de poder ou conduta criminosa por parte de membros do MP, a Canção Nova poderá considerar entrar com ação penal contra os responsáveis. Eu acho que, se for algo muito sério, eu acho que nem processo eu iria querer. Eu conversaria com o advogado, eu posso prender, porque, assim, me causou muitos danos, entendeu? Me caluniou, então eu quero preso. É isso. Passar uns dias na cadeia para prender essa gente. Antes de recorrer ao judiciário, a Canção Nova pode tentar resolver a situação por meio de mediação ou conciliação com o Ministério Público, buscando o entendimento e evitando conflitos prolongados. É importante que a Canção Nova busque orientação jurídica especializada, tá? Antes de tomar qualquer ação legal. Um advogado, nesse caso aqui, pode avaliar circunstâncias, né, específicas e aconselhar sobre as melhores opções disponíveis, levando em conta esse contexto legal e as implicações de cada ação.